Vamos hoje, nessa videoaula, trabalhar a questão da liberdade e a disciplina na obra que estamos estudando nesse MOOC, que é sobre a pedagogia. Essa videoaula vai trabalhar notadamente os dois pontos principais que nós retiramos sobre a pedagogia para focar detidamente nessa questão da liberdade e da disciplina, que vamos verificar que são pontos essenciais para se desenvolver esse processo conforme entende a educação o Kant. Tá? Então, vale a pena perguntar assim: por que Kant aborda a liberdade e a disciplina numa obra onde ele trata da pedagogia? Você, na sua experiência, você percebe na sua vivência, no seu dia a dia, uma ligação entre estes três aspectos fortemente colocados nessa obra sobre a pedagogia? Quais são esses três aspectos? A liberdade, a disciplina e a pedagogia. Então vamos ver como Kant faz isso. Já comentamos no nosso primeiro vídeo que o Kant começa o seu livro dizendo: o homem é a única criatura que precisa ser educada. Bom, então, o que faz a liberdade e a disciplina como forma de processo dessa educação do homem segundo ele. Então vamos ver algumas reflexões postas por ele no livro que vocês também estão lendo. Então ele diz assim: o homem é naturalmente inclinado à liberdade, mas ele vê que o homem precisa exercer essa liberdade com disciplina. Daí a importância que ele dá ao tratar a disciplina desde cedo, como também nós já vimos num outro vídeo. Então ele diz assim: olha, a disciplina submete o homem às leis da humanidade. E é esta disciplina que começa a fazê-lo sentir a força das próprias leis. Que leis são essas? As leis da convivência da humanidade. Nós, quando apresentamos a biografia do Kant, nós dissemos a você, e você pode ler em todas as obras que falam da bibliografia de Kant, que ele ficou muito impressionado com a leitura que fez a respeito do Rousseau, especialmente o livro Contrato Social, onde Rousseau aborda todas as questões da vida em sociedade, para a qual viver em sociedade, para Rousseau viver em sociedade, as leis são essenciais, são fundamentais para o bem coletivo. Então Kant afirma que sem disciplina, ou seja, o homem sem limites balizados pela disciplina, ele seguiria todos os seus caprichos. Portanto, a liberdade da qual o Kant nos fala é a que é conduzida pela razão, aquela de tendência nobre, da qual também fala Rousseau. Então Kant argumenta ainda que quando se deixou o homem seguir plenamente a sua vontade durante toda a sua juventude e não se lhe colocou nenhuma resistência em nada, o que acontece? Ele conserva uma certa selvageria. Então nós vimos nessa afirmação uma base e uma importância grande que Kant dá à questão da disciplina. Para ele, a disciplina ajuda a transformar o estado bruto do homem em humanidade. E aí também a gente verifica a influência de Rousseau sobre Kant. Kant então vê que a disciplina é esse elemento essencial do processo de formação e de instrução do homem, para qual a humanidade
aflora e ela desenvolve os seus comportamentos. E esses comportamentos precisam ser desenvolvidos de forma adequada para uma vida em sociedade. Assim, para ele, é preciso impedir que as crianças e os jovens façam um uso nocivo dessas suas potencialidades. Portanto, a disciplina se torna um guia na condução e no uso da liberdade humana, da liberdade do homem. Bom, tem uma das suas citações em que é bastante forte, ele diz o seguinte a respeito da relação dessa questão de disciplina com os pais. Então ele vai dizer: os pais aos quais já receberam uma certa educação, estes pais são exemplos para os quais os filhos se regulam. O que é que depreendemos daí? Depreendemos daí a importância que os pais e as instituições sociais exercem sobre a questão da disciplina e sobre a questão da liberdade. E de como em nossos dias continua a ser muito necessária essa integração. Qual a integração? Liberdade e disciplina. Disciplina e liberdade. Então percebemos assim que há uma confiança grande de Kant na disciplina. Portanto, nós estamos vendo, como também já mencionamos em vídeo anterior, que o olhar de Kant para a disciplina é bastante diferente daquele que nós temos normalmente entendidos por disciplina. É uma importância, se você for verificar, e nós também já falamos no vídeo da moral, uma relação entre disciplina e moralidade. Então, a disciplina é um meio de tirar o homem, tirar dele uma possibilidade de agir de forma selvagem, ou seja, fazer com que o homem tenha em si o trato humano, tá? E aí ele diz: sem obedecer essas normas, não há possibilidade de um convívio social, tá? Então, é necessária obedecer às ordens ou às normas, ou seja, do bom convívio social. Kant então enxerga na disciplina, na verdade, um caminho para contribuir na educação do homem. E ela é tão importante que ele chega a afirmar: a falta da disciplina é um mal maior que a falta de cultura, pois a cultura pode ser remediada mais tarde, ao passo que a disciplina não se pode abolir no final, mais tarde, o estado de selvagem que o indivíduo adquiriu. E esse é um defeito terrível para a vivência na sociedade. Portanto, a questão do olhar da educação para as questões da disciplina é nesse sentido, de formá-lo como um cidadão, como com respeito total para as convivências do social, entendendo quais são, na verdade, os seus deveres e os seus limites. Nesse sentido, Kant diz que o homem precisa ser disciplinado para que tenha condições de impedir que essa selvageria prejudique ao próximo e à sociedade de maneira geral. Kant argumenta que o homem tem disposições para o bem e que essas disposições também devem ser desenvolvidas. Essa crença que Kant tem na capacidade para o bem é bastante forte. E nessa obra sobre a pedagogia que estamos trabalhando, Kant afirma: na verdade, não há nenhum princípio do mal nas disposições naturais do ser humano. A única causa do mal consiste em não submeter a natureza a normas. No homem não há germes, senão para o bem. Assim, construir a humanidade significa construir um mundo em que o respeito pelo outro está acima dos desejos e dos caprichos de cada um. Para tanto, o caminho que é proposto por Kant é o do uso da sua razão, ou seja, o do agir conforme manda a razão,
o do agir de forma reflexiva e não por impulsividade. Kant dava à educação um papel preponderante na formação do homem. E com isso, ele acreditava que, por meio dela, por meio da educação, haveria uma evolução aprimorada da natureza humana. Para Kant, ainda não temos ideia da perfeição que a natureza humana é capaz, e assim, cabe à educação favorecer esse contínuo aperfeiçoamento. Para ele, a educação é então uma arte, cuja prática também necessita ser aperfeiçoada. Isso nos aponta para a importância da formação continuada dos homens e dos professores em especial. Kant afirma nesta obra sobre a pedagogia que a educação é a maior e mais importante questão posta aos homens, pois os conhecimentos dependem dela e a educação destes conhecimentos, sendo que a educação e os conhecimentos se desenvolvem mutuamente. Via que cabia a cada geração acrescentar mais experiências, mais conhecimentos para as próximas, e que a fase anterior de conhecimentos é a base para o desenvolvimento da formação do homem. Assim, para Kant, um dos maiores problemas da educação é o de poder conciliar a submissão às leis, isto é, a disciplina, ao exercício da liberdade. Para ele, a sujeição às leis é necessária, pois ensina o educando a fazer bom uso da sua liberdade. A educação, segundo Kant, ela é feita em 2 períodos. No primeiro, o educando deve obedecer às leis para que torne-se disciplinado. No segundo, o educando pode e deve refletir e usar a sua liberdade, desde que considere e submeta tal liberdade a certas regras. Nesse momento, a obediência deixa de ser mecânica e passa a ser moral, internalizada e refletida. Ainda quanto à liberdade, Kant se fez a seguinte pergunta: de que modo cultivar a liberdade? E a resposta que ele deu foi: é preciso habituar o educando a suportar que a sua liberdade seja submetida ao constrangimento de outrem e que, ao mesmo tempo, dirija corretamente sua liberdade. Sem essa condição, não haverá nele senão algo mecânico, e o homem, terminada sua educação, não saberá usar sua liberdade. Sendo a liberdade um dos fins mais essenciais da educação, Kant descreve 3 regras para se fazer bom uso dela. Na primeira, ele diz que é preciso dar liberdade à criança desde a primeira infância, em todos os seus movimentos, com a condição de não impedir a liberdade dos outros, como no caso de gritar ou manifestar sua alegria alto demais, incomodando os outros. Vemos aqui a importância da liberdade para Kant, devendo-se apenas cuidar para que a criança não corra riscos, não faça mal a si mesma e não atrapalhe os outros. A segunda regra que Kant coloca é de que deve-se-lhe mostrar que ela pode conseguir seus propósitos, com a condição de que permita aos demais conseguir os próprios. E a terceira regra diz: é preciso provar que o constrangimento que lhe é imposto tem por finalidade ensiná-la a usar bem a sua liberdade, que a educamos para que possa ser livre um dia, isto é, dispensar os cuidados de outrem. Assim, para Kant, a educação escolar ela possui um importante papel na constituição do homem livre, autônomo, racional, prudente e consciente, pois é pela educação escolar que aprende a conhecer e a medir suas próprias forças e a conhecer o limite que o direito dos demais lhe impõe. É assim, pela educação, que a criança percebe a importância da disciplina, da liberdade e se forma para a prudência, a qual prepara o homem para se tornar um cidadão. A liberdade não é agir sem normas,
não é satisfazer caprichos, não é agir independentemente do dever, não é ignorar a necessidade do outro. Ao contrário, é agir para e pelo bem da sociedade. Por essa razão é que a educação, como prática ou moral, é fundamental para que o homem possa viver como um ser livre, consciente, autônomo e responsável para com as questões da sociedade a qual pertence.